Olá, está começando mais um Filosofando, o seu programa de filosofia espírita, que vai ao encontro das grandes ideias pensadas ao longo do tempo, numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Hoje nós teremos uma entrevista com o professor Cosme Massi, doutor e mestre em Lógica e Filosofia da Ciência pela Unicamp e graduado em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, escritor, palestrante, estudioso da ciência e da filosofia espíritas baseadas em Allan Kardec há mais de 30 anos, idealizador e participante do IPEAC e do GEAC, Instituto e Grupo de Estudos sobre Allan Kardec e o Espiritismo. Como está, professor? Muito bem, Sônia, muito obrigado. Professor, o pensamento pedagógico atual parece estar sob uma intensa inquietação à procura de uma filosofia da educação que realmente atenda às necessidades das crianças e jovens no mundo em transição, em constante transformação como é o nosso. Podemos dizer que existe uma pedagogia espírita, ou antes, uma filosofia da educação espírita com base na codificação, que pudesse ser aplicada nas escolas? Se existe, como que isso se daria? Muito boa a sua pergunta, Sônia. Claro que a filosofia espírita, construída por Kardec a partir da ciência espírita, como ela responde às questões importantes sobre o homem, sobre o espírito, de onde viemos, para onde vamos, entrando em questões de ética e de filosofia profunda, é claro que essa filosofia pode ser usada na construção de uma filosofia da educação e, a partir daí, obviamente, uma psicologia da educação e até uma pedagogia em torno das ideias espíritas. Mas eu acho que esse é um trabalho por fazer. Quer dizer, Allan Kardec não se deteve nessas questões. Quer dizer, Kardec estava muito preocupado em construir a ciência espírita e a sua filosofia, que decorreu dessa ciência. Então, ele não debruçou sobre essas construções. Cabe aos homens, a todos aqueles estudiosos dessas áreas, mergulharem nesse pensamento de Kardec para, a partir daí, construírem alguma filosofia de educação com apoio na ciência espírita e, a partir daí, uma psicologia ou uma pedagogia. Certo, é mais adequado, né? E a possibilidade de desenvolvermos uma pedagogia, já que o senhor citou esse assunto, com base no Espiritismo, prescinde das ideias pedagógicas de precursores da pedagogia tradicional, como, por exemplo, Rousseau, Pestalozzi, e os do momento atual, como Vygotsky, Paulo Freire, por exemplo, não haveria essa possibilidade? Eu acho que não prescinde, mas é preciso ir além. Veja, se eu quero fazer uma pedagogia espírita, para que eu possa dar o adjetivo espírita, ela tem que ter fundamento e apoio nas ideias espíritas. Então, eu não posso simplesmente utilizar essas pedagogias, porque essas pedagogias foram construídas numa tese, numa hipótese de um homem que não é o homem pensado do ponto de vista espírita, não é o espírito imortal que já viveu outra existência, ou seja, os princípios espíritas não estavam presentes nessa proposta pedagógica, pelo menos na sua estrutura fundamental. Eles podiam ter algum germe ali, mas não estavam presentes explicitamente. Então, não basta essas correntes do pensamento para que eu pudesse construir uma pedagogia espírita. Eu precisaria levar a tese espírita mais a sério, mais profunda. Quer dizer, o que é esse espírito imortal? Como se dá o processo de aprendizagem de alguém que já viveu antes, que traz consigo toda uma bagagem de diversas existências? Como o corpo físico limita as capacidades de aprendizagem desse espírito? Ou seja, a gente tem que aprofundar muito mais nas teses espíritas para, a partir da contribuição desses grandes educadores, construir uma proposta pedagógica que vai levar em consideração realmente os postulados espíritas. Então, não prescinde. Eu acredito que essa proposta pedagógica poderá, inclusive, fazer uso dessas contribuições. Mas não bastam essas contribuições, nós precisaríamos ir além, na minha visão.
Poderíamos dizer que eles agiram como verdadeiros precursores desta pedagogia espírita? Com certeza. Por quê? Porque quando você está discutindo a questão da aprendizagem, mesmo que seu ponto de vista de partida filosófico seja diferente, há muitas coisas essenciais da pedagogia que não vão depender muito desse ponto de partida. Entendi. Então, por isso que eles acabam sendo precursores. Por exemplo, dar um exemplo para não ficarmos no abstrato. A gente sabe que todas as metodologias ativas de aprendizagem são mais adequadas. Que quanto mais ativo é o aprendiz no seu processo de aprendizagem, maior é a taxa de aprendizagem. Agora, isso independe se o aprendiz trouxe muitas bagagens de vidas passadas ou se ele não trouxe nenhuma, que é a hipótese materialista. Certo. Então, por exemplo, esse resultado de que a taxa de aprendizagem aumenta com a atividade do aprendiz, quanto mais funções cognitivas ele bota em ação durante o processo, mais ele aprende, isso é um fato experimental, é um fato de laboratório. Então, não depende da tese filosófica que eu esteja utilizando. Entendi. Então, essas contribuições vão permanecer numa pedagogia espírita, essas contribuições da metodologia ativa, essas experiências que vários estudiosos fizeram com certas técnicas que geram melhor aprendizagem. Como isso são resultados do laboratório, da experiência, é claro que esses resultados terão que ser respeitados numa proposta pedagógica que pretendesse ser construída a partir da proposta espírita. Perfeito. Eu tenho umas questões que vão envolver um pouco o ensino da doutrina espírita nos centros espíritas. Os centros espíritas, principalmente aqui em São Paulo, a tradição do ensino da doutrina espírita colocou esse ensino como sendo um patamar de relação professor e aluno, onde o primeiro ensina e o segundo ouve, como no processo de catequese. O que nós poderíamos dizer desse processo? Ele é válido ou não? E qual seria a melhor metodologia a ser aplicada nesse sentido? Veja, você colocou uma questão central que Kardec aborda no capítulo 3º do livro Método. Quando Kardec vai propor que o melhor método é o da conversação, do diálogo, sim, onde você tenta levar o aprendiz a aprender. Veja, conversação, diálogo, em que você provoca, fazendo com que o aprendiz pense, reflita, seja o construtor da própria aprendizagem. Então, nós sabemos hoje que toda metodologia que leva o aprendiz a ser mais autônomo, gera a melhor taxa de aprendizagem. E Kardec já sabia disso. Então, quando você usa uma técnica simplesmente expositiva, você tem aprendizagem. Eu costumo dizer, a aprendizagem ocorre sempre. Você pode ler, inclusive, um livro que esteja cheio de coisas falsas. O ser humano é tão apto para aprender que ele aprende em qualquer circunstância. Uma palestra, uma aula expositiva gera aprendizagem. O problema não está em gerar aprendizagem. O problema está em eficiência. Certo. Produzir uma aprendizagem maior. Aumentar a taxa de aprendizagem. É claro que nas metodologias ativas, essa taxa aumenta. Por isso ele sugere a conversação e o diálogo. Se você fica só ouvindo palestras e aulas, você aprende, mas muito menos do que poderia aprender se você também tivesse alguma metodologia ativa. Então, combinar as duas seria mais adequado para você aumentar a taxa de aprendizagem. Perfeito. Levando em consideração que a maioria das pessoas que chega na casa espírita já traz uma certa vivência com a doutrina espírita. Mas para que o senhor possa explicar um pouquinho mais a respeito, nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos. Até já!